A Europa terminou com a China, e essa mudança massiva está custando a Pequim quase US$ 1 trilhão. A União Europeia planeja aumentar as tarifas sobre veículos elétricos chineses. Frequentemente, nossas empresas são excluídas de mercados estrangeiros ou sofrem práticas predatórias. Não esquecemos as práticas comerciais injustas da China. A China criticou a decisão da Comissão Europeia de investigar seus subsídios para veículos elétricos. Com as tarifas dos Estados Unidos da América afetando os mercados chineses, Pequim buscou a Europa, almejando grandes negócios e boa receptividade. Por um instante, parecia promissor, com cúpulas refinadas e promessas audaciosas. Mas a lua de mel acabou. Recentemente, a União Europeia começou a recuar, reduzindo as exportações chinesas, investigando as práticas comerciais obscuras de Pequim e colocando empresas ligadas à China na lista negra. Essa mudança está isolando a China de um dos maiores mercados globais. O Partido Comunista Chinês apostou na Europa como sua tábua de salvação, mas está enfrentando uma dura realidade. O que provocou a rebelião da Europa e quais as implicações para a economia global? Vamos desvendar o caos. Atualmente, a China enfrenta dificuldades na Europa. Vamos discutir os atos abertamente hostis recentes que evidenciam o clima atual na Europa. Em junho de 2025, a Europa bloqueou empresas chinesas de obterem contratos de dispositivos médicos na União Europeia, um golpe massivo. A China foi pega trapaceando, favorecendo suas empresas em negócios obscuros, e a Europa não tolera mais isso. Mas isso vai além de equipamentos hospitalares. A UE também está reagindo com pesadas tarifas sobre folha de Flandres, pneus e maquinário pesado chineses. Isso visa impedir que a enxurrada de produtos baratos da China arruine os negócios locais. A Europa está tão séria que planeja impor impostos sobre importações baratas de sites como Temu e Shein para conter o domínio do comércio eletrônico da China. A Europa chama isso de desrisco, mas é realmente sobre se libertar das garras econômicas da China. Pequim revidou com investigações fracas sobre a carne de porco e laticínios da Europa, mas é evidente que Xi Jinping está apenas em pânico. A luta vai além do comércio. A Europa está se fechando para a tecnologia chinesa, com a Alemanha removendo a Huawei de sua rede 5G por receio de espionagem da China. A União Europeia está investigando carros elétricos e turbinas eólicas chinesas devido à preocupação de que eles possam estar roubando dados. Eles também correm para se libertar do domínio chinês sobre materiais cruciais como o lítio, que a China acumula vorazmente. Abordaremos isso posteriormente no vídeo. A Europa também está condenando as violações dos direitos humanos na China, sancionando autoridades por abusos em Xinjiang. A União Europeia está reforçando os vínculos com Taiwan, enviando uma mensagem inequívoca. Eles enviaram navios de guerra para patrulhar o Mar do Sul da China, irritando muito Pequim. Com o novo governo alemão empossado em junho, pronto para aumentar a pressão, a Europa mantém-se firme. O desespero da China pelos mercados europeus não é apenas ambição, sobrevivência. Com as tarifas enormes dos Estados Unidos da América sobre produtos chineses, como 125% em eletrônicos, as exportações de Pequim para a América caíram muito no começo de 2025. Bilhões em perdas para um país com fábricas que precisam funcionar para empregar milhões. A Europa, com seu mercado de quase US$ 1 trilhão, parecia ser a solução ideal para compensar as vendas perdidas. A China tentou seduzir a União Europeia com produtos baratos e grandes projetos para sustentar sua economia. Mas esse plano está ruindo, e Pequim aprende da forma mais árdua que a Europa não será seu plano B. A União Europeia está reagindo em vez de estender o tapete vermelho. A China fica à esquerda, tentando salvar sua reputação, mas a grande questão é: como chegamos a este ponto? Para compreender o distanciamento da Europa, é preciso analisar eventos de anos atrás. As reações podem ser recentes, mas tudo começou em 2018, quando a China teve problemas com os Estados Unidos da América. Sim, foi quando Trump assumiu a presidência pela primeira vez. Durante o governo Trump, os Estados Unidos da América começaram a taxar mais os produtos da China. Isso dificultou a venda de coisas como aço e eletrônicos da China na América. A economia da China depende muito das exportações, então isso foi um grande golpe.
Com o mercado americano mais desafiador, a China necessita de novos destinos para seus produtos, visando manter suas fábricas em operação. Então, ele se voltou para a Europa, que parecia ser o parceiro ideal. A União Europeia é um dos mercados mais ricos do mundo, com pessoas que compram de tudo, desde carros a roupas e gadgets de alta tecnologia. A China viu uma oportunidade de preencher a lacuna deixada por seus problemas com os Estados Unidos da América. Portanto, Pequim se empenhou para conquistar a Europa. Não era apenas sobre aumentar as vendas, mas sobre construir um relacionamento mais profundo que manteria a economia da China forte por muito tempo. A princípio, a Europa estava aberta à ideia. China e União Europeia iniciaram um diálogo para facilitar o comércio entre elas. Eles realizaram reuniões onde líderes de ambos os lados se sentaram e planejaram. Essas não eram apenas oportunidades para fotos, eram discussões sérias sobre dinheiro e cooperação. Uma das grandes ideias da China é a iniciativa do Cinturão e Rota, um plano para construir coisas como estradas, portos e ferrovias em todo o mundo para facilitar o comércio. A Europa era fundamental nesse contexto. Empresas chinesas investiram em projetos europeus, como a modernização de portos gregos para receber mais navios. Eles também iniciaram trabalhos em ferrovias em locais como a Sérvia, que ligariam a Europa à Ásia, agilizando o transporte de cargas. Esses projetos ganharam destaque. Na Grécia, o acordo do porto significava mais empregos e maior movimentação nas docas. Uma vitória para um país em dificuldades econômicas. Líderes europeus buscaram investimentos chineses para impulsionar suas economias. A Alemanha, que produz muitos carros e maquinário, estava especialmente interessada. Empresas alemãs como BMW e Mercedes já vendiam milhões de veículos na China. Eles desejavam muito manter esse mercado crescendo. Na perspectiva deles, se a China investisse na Europa, isso poderia resultar em mais fábricas, empregos e vendas para as empresas europeias. A França apoiou por motivos distintos. As companhias francesas fabricam produtos como vinho, perfume e vestuário de grife. A crescente classe média chinesa começava a consumir mais. Um relacionamento mais próximo com a China permitiria às marcas francesas aumentarem suas vendas no país. Havia até um grande plano chamado Acordo Abrangente sobre Investimento. Isso deve facilitar negócios entre empresas europeias e chinesas e investimentos chineses na Europa. Ambos os lados passaram anos negociando isso, e por um tempo parecia certo. O clima era otimista, com China e Europa aparentando construir algo duradouro. Apesar dos acordos, havia sinais de problemas. A China não estava apenas enviando dinheiro para a Europa, enviava uma enxurrada de mercadorias. Até 2023 produtos chineses dominavam a Europa, de eletrônicos baratos a carros elétricos. Depois, só piorou. Em 2025, durante a Guerra Comercial Estados Unidos da América, China, as exportações chinesas saturaram os mercados europeus. Essa inundação veio à custa dos mercados locais, que estão sendo rapidamente expulsos do negócio. Uma onda massiva começou a preocupar as pessoas. Essa inundação do mercado ocorreu em todas as indústrias, incluindo a automobilística. Falemos sobre carros elétricos por um instante. Empresas chinesas como BYD e Geely dominaram a Europa, o que é quase assustador. Ao entrar no mercado, começaram a vender carros elétricos a preços difíceis de serem superados pelos fabricantes europeus. Um veículo utilitário esportivo elétrico da BYD, por exemplo, poderia custar 20% menos do que um similar da Volkswagen ou Tesla. Como poderiam fazer isso? O governo chinês dava enormes subsídios para essas empresas. Para os compradores europeus, isso foi ótimo. Quem não quer um carro mais barato? Mas para as montadoras europeias, isso é um desastre. Em abril de 2025, os fabricantes de automóveis chineses detinham 8,9% do mercado de VE da Europa. Para você entender o quão grande isso é quase maior do que a participação da Audi e da Tesla juntas. A BYD superou a Tesla pela primeira vez nas vendas de veículo elétrico na Europa, considerando os números mês a mês. Em abril, vendeu 7.231 unidades, comparado a 7.165 unidades da Tesla. Está vendo a tendência? A China está metendo as mãos em todas as tortas. Naturalmente, tal domínio de mercado não vem sem consequências para a Europa. Empresas como a Volkswagen, grande empregadora na Alemanha, começaram a perder vendas. Fábricas de autopeças e outras indústrias europeias foram severamente atingidas.
No ritmo atual, milhares de empregos foram perdidos, pois fabricantes como Porsche, Volkswagen, Audi e Volvo anunciaram grandes cortes. Outras indústrias também enfrentavam dificuldades. O aço chinês é tão barato que os siderúrgicos europeus não conseguem competir. Lugares como a Itália, onde pequenas fábricas produzem vários maquinários, já estão fechando. Na Polônia, trabalhadores e indústria temem por seus empregos. Os números revelam tudo. Em 2024, a China exportou 600 bilhões em mercadorias para a União Europeia, tornando-se o maior exportador para a Europa. Mas a Europa não estava vendendo quase tanto de volta para a China. O déficit comercial foi um chocante 330 bilhões de dólares. Isso supera o déficit de 320 bilhões de dólares em 2023, mas permanece inferior ao recorde de déficit de 427 bilhões em 2022. Esse é um padrão severo de dinheiro saindo da Europa e indo para a China. Esse desequilíbrio finalmente começou a assustar os líderes europeus. Há o receio de que, caso isso persista, setores inteiros possam ruir conforme a China assume o domínio. As mudanças de humor não foram apenas sobre dinheiro. Houve um medo maior. E se a Europa ficar muito dependente da China? A China domina 70% da produção global de baterias, e a maioria dos carros elétricos europeus depende das baterias chinesas. Se a China cortar esses suprimentos durante uma disputa comercial, a indústria automobilística da Europa poderia parar completamente. O mesmo se aplica aos equipamentos chineses necessários para os hospitais europeus. Não é uma preocupação aleatória. Durante a pandemia da doença do coronavírus, 19 a Europa percebeu o perigo de depender de um único país para suprimentos essenciais. Quando a China enfrentou escassez, reteve máscaras e medicamentos, deixando a Europa em dificuldade. Essa memória moldou a percepção dos líderes europeus sobre a China atualmente, deixando-os cautelosos em estabelecer parcerias com Pequim. Segundo uma pesquisa recente do Conselho Europeu de Relações Exteriores, em 11 estados da União Europeia, somente uma média de 4% considera a China um aliado. 37% o consideram um rival ou adversário. Na França, onde a proteção às empresas locais é crucial, políticos estão se pronunciando. Marine Le Pen, política francesa, propôs bloquear produtos chineses para salvar empregos na França. Até líderes moderados, como a chanceler da Alemanha, admitem que o desequilíbrio comercial é um problema. Eles afirmam que a Europa deve proteger seus trabalhadores e impedir o domínio chinês. Essa nova postura contrasta com o entusiasmo europeu de outrora pelo investimento chinês. A Europa lida com preocupações enquanto os Estados Unidos da América aumentam a pressão, preparando o terreno para políticas mais duras e um relacionamento mais frio. O presidente Trump não recua em relação à China, pelo contrário, aumenta a pressão. Sua nova política comercial é toda sobre tarifas. Ele planeja elevar ao máximo os preços dos produtos chineses nos Estados Unidos da América. Atualmente, ele impõe tarifas de 125% em alguns eletrônicos chineses e 50% no aço. Trump não está parando por aí. Ele está oferecendo um acordo para outros países, incluindo a Europa. A proposta é simples. Se você limitar produtos chineses em seus mercados, os Estados Unidos da América reduzirão tarifas sobre suas exportações. Se a União Europeia concordar em restringir o aço chinês, os Estados Unidos da América podem reduzir as taxas sobre carros ou vinhos europeus. Esta é uma oferta tentadora, pois a Europa envia cerca de 570 bilhões em bens para os Estados Unidos da América anualmente. Melhor acesso ao mercado americano pode significar mais vendas e empregos. Esse é precisamente o plano de Donald Trump para isolar ainda mais a China no cenário global e deixar Pequim alienada. O desafio é que a União Europeia consiste em 27 nações, cada uma com suas próprias prioridades. A Alemanha, por exemplo, hesita em iniciar uma briga com a China. Fabricantes de automóveis como BMW e Mercedes vendem 1/3 de seus carros na China. Se a União Europeia endurecer as importações chinesas, a China pode retaliar, dificultando a operação de empresas alemãs lá. Em 2024, a China foi o segundo maior mercado de exportação da Alemanha, valendo cerca de 100 bilhões de euros. Perder isso seria doloroso. Mas adivinhe quem era o primeiro colocado? Os Estados Unidos da América. A Alemanha também aprova a proposta dos Estados Unidos da América
A França também está aberta a se aliar aos Estados Unidos da América, pois vê a crescente influência da China como uma ameaça. Isso é especialmente verdade em setores como moda e alimentação, cruciais para a economia francesa. Pequenos países da União Europeia tendem a apoiar os Estados Unidos da América. Polônia, Lituânia e República Tcheca veem a China como uma rival não só econômica, mas também geopolítica. Eles estão cautelosos com os laços China-Rússia, especialmente desde a guerra na Ucrânia. Para essas nações, alinhar-se com os Estados Unidos da América faz sentido. É um modo de proteger sua segurança e suas finanças. Mas fazer com que todos os 27 países da União Europeia concordem é como conduzir gatos. Em reuniões de negócios em Bruxelas, os líderes sempre discutem as próximas ações. Alguns querem seguir os Estados Unidos da América e impor suas próprias tarifas à China. Outros desejam manter diálogo com Pequim para evitar guerra comercial. Valdis Dombrovskis, comissário de comércio da União Europeia, busca um equilíbrio. As tarifas de Trump estão fazendo mais do que apenas pressionar a Europa. Elas estão transformando o comércio global. Japão e Coreia do Sul também sentem a pressão. Em abril de 2025, as exportações da Coreia do Sul para a China caíram 10% em parte devido às tarifas dos Estados Unidos da América que estão afetando as cadeias de suprimentos globais. Montadoras chinesas, como a Toyota, também reportam queda nas vendas na China. Isso mostra como as políticas de Trump estão forçando todos a repensar suas relações comerciais. A Europa enfrenta uma escolha difícil: aliar-se aos Estados Unidos da América e arriscar irritar a China, ou manter-se neutra e enfrentar tarifas americanas mais altas. Enfim, a posição da China está enfraquecendo e a Europa começa a vê-la mais como um problema do que como uma parceira. Com as nuvens se formando, a China está sentada sem fazer nada? Claro que não. Com a Europa batendo a porta, Xi Jinping está batendo o pé na estrada para encontrar novos amigos. Em abril de 2025, ele visitou brevemente o Vietnã, Malásia e Camboja, firmando mais de 100 acordos sobre comércio, política e infraestrutura. A China busca assegurar mercados para seus produtos, de eletrônicos a aço, enquanto a Europa intensifica restrições. No Vietnã, Xi assinou pactos ferroviários para acelerar o comércio. Enquanto no Camboja, ele apoiou canais e cidades inteligentes para aproximá-los mais de Pequim. A Malásia obteve promessas de investimentos chineses em portos e ferrovias, parte do plano da China para substituir o mercado europeu. Porém, nem tudo são flores. Esses países estão cautelosos, equilibrando as tarifas americanas e a pressão chinesa. A ofensiva de charme de Xi grita desespero, pois a rejeição da Europa tem Pequim lutando para manter sua economia viva. Contudo, novos parceiros podem desconfiar das promessas da China após seu fracasso na Europa. E não são apenas novos mercados. Os planos mais antigos da China na Europa, como sua iniciativa do Cinturão e Rota, também fracassaram. Falaremos sobre isso em breve. Como se a pressão tarifária por si só não fosse suficiente, a China também está piorando as coisas para si mesma. Pequim tenta resistir à influência ocidental, mas suas ações estão tendo resultados adversos. Isso nos leva ao seu mais recente constrangimento. O Partido Comunista Chinês tentou usar o TikTok para influenciar marcas ocidentais, mas acabou piorando sua relação com a Europa. Você sabe quem está produzindo acessórios de alta qualidade para marcas de luxo como Chanel, Estée Lauder e L'Oréal? Você afirma ser o fornecedor de acessórios de beleza para grandes marcas de luxo como Lafayette e MAC, Chemera, Bobbi Brown e até mesmo o Hotel Rosewood. Na semana passada, também recebemos nosso pedido. Lois Den, sim, o pente, como 20 mil peças, uma cor. Essa é a nossa placa de pintura. Esse é um dos nossos armazéns. E aqui fica a nossa área de material. Pedimos aqui todas as placas de acetato. Isso é um material de acetato, diferente de policloreto de vinila ou acrílico. O material é ecológico, mais durável e flexível do que policloreto de vinila ou acrílico. Eles são o material mais caro do nosso mundo. Por exemplo, este aqui custa 50 renminbi por peça. Uma peça, 50 renminbi, sim, esse é o custo. Veja, o Partido Comunista Chinês viu o TikTok como uma maneira de moldar o que as pessoas pensam. No início de 2025, com as disputas comerciais entre a China e a Europa se intensificando, o Partido Comunista Chinês decidiu usar o TikTok como arma. Ele atacou marcas ocidentais como Lululemon e Louis Vuitton, que têm muitos fãs na Europa.
O objetivo era fazer essas marcas parecerem ruins, como se explorassem mão de obra barata ou desrespeitassem culturas. O objetivo era fazer os europeus abandonarem essas marcas e optarem por produtos chineses. Suspeito, não? Eles pagaram influenciadores para postar vídeos criticando marcas, e o algoritmo do TikTok os levou a milhões de espectadores. O Partido Comunista Chinês escondeu seus rastros canalizando dinheiro através de intermediários. Mas a coisa toda tinha as impressões digitais deles por toda parte. E é aí que a situação se complica. A Europa não aceitava essa posição. A União Europeia, já monitorava o TikTok devido a questões de privacidade. Ao tomarem conhecimento da campanha, aplicaram uma multa enorme ao TikTok por enviar dados do usuário para a China, violando leis de privacidade. Então começaram a investigar se o algoritmo do TikTok disseminava propaganda chinesa. Isso não foi apenas um tapa na mão, fez a Europa ver a China como uma ameaça à sua segurança. O Partido Comunista Chinês tentou controlar a narrativa, mas acabou dando à Europa mais motivos para a repressão. Além disso, os compradores europeus não caíram nos vídeos do TikTok. Muitos perceberam as mentiras, especialmente quando marcas como Lululemon negaram o uso das fábricas chinesas citadas nos vídeos. A Louis Vuitton negou o envolvimento nas alegações feitas nos vídeos. As pessoas começaram a falar em plataformas como X, chamando o TikTok de ferramenta para a propaganda chinesa. Em vez de prejudicar as marcas, a campanha fez o TikTok parecer não confiável. Os europeus passaram a questionar o motivo de usarem isso. O plano do Partido Comunista Chinês de fazer os consumidores rejeitarem marcas ocidentais fracassou, aumentando a lealdade às empresas. Essa confusão não se limitou às redes sociais, atingindo também o bolso da China. A Europa já buscava reduzir gastos com produtos chineses devido a questões comerciais, e a situação do TikTok intensificou essa tendência. Grandes empresas europeias estão movendo suas fábricas para o Sudeste Asiático ou Europa Oriental, excluindo a China dos negócios. Ao tentar prejudicar marcas ocidentais, o Partido Comunista Chinês acabou prejudicando seus próprios negócios, algo que não desejavam. No final, a campanha do TikTok foi um grande erro para o Partido Comunista Chinês. Ao tentar controlar o pensamento alheio, eles apenas pareceram intimidadores, não mais espertos que a Europa. Isso custou a eles confiança, dinheiro e influência. Agora, a Europa está mais unida do que nunca para resistir à China. Esse truque fracassado só fortaleceu a resistência. Um típico caso de plano que dá errado e se volta contra o autor. Para a China, é uma lição inesquecível. Porém, não é só a sabotagem falha nas redes sociais que está causando problemas. O plano da China de conquistar a Europa com a iniciativa do Cinturão e Rota fracassou, como demonstra o caso da Itália. Em 2013, a China lançou a iniciativa do Cinturão e Rota. Este era um plano ostentoso para gastar bilhões construindo infraestrutura pela Ásia, África e Europa. A proposta era simples. A China financiaria uma nova infraestrutura para impulsionar o comércio, beneficiando a todos. Mas para a China, tratava-se de aprisionar países, expandir sua influência e inundar mercados com seus produtos. A Europa, com seus consumidores ricos e portos estratégicos, foi um alvo principal por um tempo. Parecia funcionar com dinheiro chinês sendo investido em lugares como Grécia e Sérvia. Mas a Europa não está mais comprando essa ideia. A rejeição da Itália ao plano mostra o quanto a China calculou mal. Em 2019, a Itália causou impacto ao se tornar a única grande economia ocidental a aderir à iniciativa chinesa. Lutando com uma economia fraca, a Itália viu o dinheiro chinês como uma tábua de salvação. O acordo prometia melhorias em portos como Gênova e Trieste, tornando a Itália um centro comercial para produtos chineses. O presidente da China, Xi Jinping, chegou a Roma assinando documentos e falando sobre grandes vitórias. Parecia um golpe para Pequim, prova de que seu plano poderia encantar até mesmo as nações ocidentais céticas. Mas, no final de 2023, a Itália rompeu o acordo com a China, pois as promessas chinesas se mostraram uma cilada. Os benefícios que a Itália esperava nunca chegaram. Em vez de impulsionar as exportações italianas, o acordo permitiu a entrada massiva de produtos chineses, prejudicando as empresas locais. O déficit comercial da Itália com a China cresceu, e os portos aguardam projetos que não saíram do papel. Empresas chinesas deveriam construir, mas o dinheiro secou ou ficou preso na burocracia. Os italianos se sentiram enganados, como se tivessem vendido um sonho brilhante que só ajudou a China.
O primeiro-ministro Giorgia Meloni considerou isso um erro grave, afirmando que a Itália recebeu apenas promessas vazias. O governo dela, ouvindo os eleitores cansados, se afastou para proteger os empregos e o orgulho italiano. A saída da Itália não foi apenas sobre negócios ruins. O alerta foi dado na Europa. Hungria e Portugal também buscaram financiamento chinês para recuperar suas economias. Mas eles enfrentaram os mesmos problemas: projetos paralisados, dívidas crescentes e preocupações sobre os reais motivos da China. A ferrovia Hungria-Sérvia, financiada por empréstimos chineses, é um buraco negro financeiro, excedendo muito o orçamento inicial. Em toda a Europa, líderes começaram a reconhecer a iniciativa chinesa como uma forma de impulsionar seus produtos e ganhar controle, não uma parceria. O fracasso prejudica a China, pois perder a Itália, um importante jogador ocidental, dificulta Pequim vender sua iniciativa como um sucesso global. A Europa não confia mais nas grandes promessas da China, que fica com a reputação de prometer demais em vez de ganhar influência. A jogada da Itália se alinha ao plano europeu de proteger seus mercados e enfrentar as estratégias econômicas de Pequim. Para a China, é mais uma rachadura em seu sonho de dominar o comércio global, e a Europa está sinalizando que não participará disso. Essa resistência não se limita a comércio ou projetos fracassados. A Europa também está reprimindo as táticas tecnológicas da China, começando por empresas como a Huawei. Veja, a China também está causando impacto no mundo da tecnologia, e não de uma boa maneira. Gigantes da tecnologia chinesa, como Huawei e Xiaomi, têm grande presença na Europa, com a Huawei detendo 20% do mercado de equipamentos de telecomunicações da União Europeia em 2024. Porém, preocupações com segurança aumentam. Governos europeus temem que a tecnologia chinesa possa ser usada para espionagem ou interrupção de sistemas críticos. Os medos não são novos, mas crescem. Em 2025, Alemanha e França revisam o papel da Huawei em suas redes 5G, pedindo a proibição total da empresa. Isso ocorre após relatos de que empresas de tecnologia chinesas compartilham dados com Pequim, levantando preocupações sobre as leis de privacidade europeias. A resposta da China a essas preocupações não está ajudando. Ao invés de abordá-las, Pequim está intensificando seus esforços. Está acusando a Europa de visar injustamente suas empresas e ameaçando limitar o acesso das empresas europeias ao mercado chinês. No começo de 2025, a China sugeriu regras mais severas para montadoras europeias, como a Volkswagen. Isso é ruim, já que a Volkswagen depende da China para 40% de suas vendas globais. Essa retaliação está fazendo líderes europeus repensarem antes de confiar na China. Se Pequim pune a Europa por proteger seus interesses, que tipo de parceiro é esse? A resposta está ficando clara. Não é uma em que a Europa possa confiar. A China também está falhando em sua abordagem aos objetivos de energia verde da Europa. A China errou ao calcular um mercado potencial, impulsionando a Europa. A Europa está comprometida em combater as mudanças climáticas, com planos de reduzir as emissões de carbono em 55% até 2030. Isso significa construir muitos painéis solares, turbinas eólicas e carros elétricos. A China viu isso como uma oportunidade de dominar, já produzindo 85% dos painéis solares e 60% dos componentes de turbinas eólicas do mundo. Em 2024, empresas chinesas como Jinko Solar e Long enviaram 10 bilhões em equipamentos solares para a Europa. Este ato reduziu os produtores locais em 30%. Isso parece uma vitória para a China, mas está virando um problema. A Europa não quer trocar a dependência do gás russo pela tecnologia verde chinesa, o que, como esperado, fez as engrenagens da União Europeia girarem. Em maio de 2025, propôs uma tarifa de 25% sobre painéis solares chineses e 20% sobre peças de turbinas eólicas. Esses impostos visam permitir que empresas europeias, como a Siemens Gamesa da Alemanha, possam competir. Sem eles, a indústria europeia de energia verde pode entrar em colapso precocemente. Uma fábrica de energia solar na Espanha fechou em 2024 por não conseguir competir com os preços chineses. Isso representou a perda de 300 empregos e um retrocesso nos planos climáticos europeus. As tarifas da União Europeia vão além do aspecto financeiro. Elas visam garantir que a Europa construa seu futuro sem depender da China. E como em outros casos, a reação chinesa agrava a situação.
Ao invés de negociar, Pequim ameaça restringir o acesso europeu a minerais de terras raras. Esses minerais são fundamentais para produzir baterias e turbinas. A China controla 90% do fornecimento global desses minerais, então isso é uma grande ameaça. Em 2025, a China cortou em 10% as exportações de terras raras para a Europa, alegando necessidade para suas próprias indústrias. Essa jogada saiu pela culatra. Agora, a Europa está investindo 2 bilhões de euros no desenvolvimento de seus próprios suprimentos minerais. Desenvolve minas de lítio em Portugal e programas de reciclagem na Suécia. Também negocia acordos com Canadá e Austrália para obter esses minerais. As táticas agressivas da China estão fazendo a Europa buscar outros parceiros, uma tendência que Pequim não pode se permitir. Adicionalmente, a Europa está endurecendo as regras sobre investimentos chineses. Empresas chinesas antes compravam negócios europeus, de portos à tecnologia, sem muita resistência. Isso mudou. Em 2025, a União Europeia reforçou seu processo de análise de investimentos, que avalia se compradores estrangeiros são um risco à segurança. Isso já afetou negócios chineses. Por exemplo, a Alemanha impediu a Elmos, fabricante de chips de Dortmund, de vender sua fábrica a uma empresa chinesa. Oficiais argumentaram que a aquisição ameaçaria a ordem pública e a segurança na Alemanha. Outro negócio bloqueado envolveu a ERS Electronic, uma empresa de semicondutores bávara especializada em testes térmicos de wafer. O governo alemão confirmou, sem dar detalhes, que uma segunda aquisição chinesa foi interrompida. A mensagem é clara: a Europa não está deixando a China assumir suas indústrias críticas. Outro grande passo é estreitar laços com os Estados Unidos da América. O acordo tarifário de Trump, onde os países obtêm tarifas americanas mais baixas se restringirem os produtos chineses, está ganhando força. Em abril de 2025, a União Europeia e os Estados Unidos da América iniciaram conversas sobre novos acordos comerciais focados em reduzir a dependência da China. Isso inclui projetos conjuntos sobre semicondutores, onde a China controla 60% da cadeia de fornecimento. Estados Unidos da América e União Europeia buscam construir cadeias de fornecimento próprias, excluindo a China ao cooperarem. Para a Europa, esta é uma forma de equilibrar suas relações comerciais sem se aproximar demais da órbita de Trump. É uma jogada pragmática, mas ruim para Pequim. Essas mudanças estão remodelando a posição da China no mundo. Com a Europa recuando, a China está perdendo acesso a um mercado que compra dólares dos Estados Unidos, dólares 600 bilhões de seus produtos anualmente. E isso não é apenas um jogo de números, é uma mudança geopolítica. A economia chinesa desacelera, com crescimento de 4,5% em 2024, abaixo das médias históricas. A perda da confiança europeia dificulta a manutenção das fábricas e empregos na China. Enquanto isso, a Europa busca novos parceiros, como a Índia e o Sudeste Asiático, para suprir a demanda. A Índia assinou um acordo comercial com a União Europeia em 2025, prometendo fornecer eletrônicos e têxteis a preços competitivos. Isso mostra o avanço da Europa, enquanto a China fica para trás. As apostas são altas para a China, não apenas no comércio. A influência global de Pequim depende de ser vista como uma parceira confiável. Mas, com a Europa se afastando, essa imagem está se desmoronando. Outros países estão observando e repensando seus laços com a China. A Austrália está resistindo aos investimentos da China, mencionando as mesmas preocupações de segurança da Europa. Até na África, onde a China gastou bilhões em infraestrutura, algumas nações estão questionando se a dívida vale a pena. O sonho da China de liderar a economia global está ameaçado, em grande parte devido à rejeição da Europa. Qual o impacto disso? A virada da Europa contra a China é uma história de grandes esperanças que deram errado. Começou com os grandes planos da China para conquistar a União Europeia, quando ambos os lados viram uma chance de ganhar dinheiro juntos. Porém, a enxurrada de produtos baratos da China, seus erros culturais e táticas agressivas mudaram o cenário. Preocupado com empregos, indústrias e segurança, agora reage. Tarifas, normas de investimento e parcerias com os Estados Unidos da América integram essa transformação, trazendo impactos concretos para a China. Uma economia mais fraca, menos amigos e um caminho mais difícil pela frente. Isso não é apenas sobre a Europa e a China, é sobre o mundo. O comércio conecta os países. Quando um grande player como a União Europeia muda de rumo, todos são impactados. Os erros da China estão custando caro, e a resposta da Europa está definindo um novo tom para o comércio global. Os tempos de negócios fáceis e mercados abertos estão acabando, dando lugar à cautela e competição. Para Pequim, o recado é claro.
A Europa mantém sua posição, e a China está aprendendo isso da maneira mais difícil. Intimidação não é o caminho para o topo.